Previously on EMR. A redação, né? Pode até parecer clichê, mas a redação é o que dá um peso muito grande pra você. Então, assim, eu quis preparar meu corpo para aquilo. É um mantra, vai dar tudo certo. Assistir menos aula e sentar para estudar. Ótimas dicas, ótimas. Qual foi a sua reação ao passar no vestibular? Gente, essa pergunta... Porque eu tava dentro do ônibus voltando do trabalho, tinha sido um dia super estressante. E aí, quando eu recebi o e-mail da faculdade falando que eu tinha sido selecionado, nossa, gente, eu comecei a chorar dentro do ônibus. Só que meu choro não foi um choro assim de emoção, porque eu tava trabalhando, não podia sair do trabalho, mas também não podia largar a vaga. Então era assim, eu não choro de o que eu vou fazer, sabe? Mas depois deu tudo certo. E aí foi só alegria. Que bacana! Você estava trabalhando com o que na época? Eu ainda tô, na verdade. Eu sou auxiliar de farmácia hospitalar, num hospital pediátrico aqui do Rio. E aí eu tinha acabado de começar no trabalho, tinha um mês, e eu não podia parar de trabalhar, mas também não podia deixar a vaga passar. E aí no final foi muita confusão na época, mas aí deu super certo. O pessoal do trabalho me ajuda muito até hoje. E aí, graças a Deus, tamo aí. Deve ser uma loucura, né? É uma loucura, mano. Uma loucura. Nem eu sei como eu consigo levar. Pois é, mas vale a pena, vai valer a pena. É muito complicado trabalhar e estudar. Mas em compensação, a gente aproveita o tempo bastante, sabe? Qualquer tempo livre. Porque como nosso tempo é diminuído, cada tempo que a gente tem, a gente tira o maior proveito possível. Eu não diria o mesmo eu acho que se eu não estivesse trabalhando só estudando, eu acho que eu iria procrastinar muito. Sim. Então, como meu tempo é reduzido, pouco tempo que eu tenho, eu aproveito muito. Se organiza melhor também, né? Realmente. É o meu caso, foi o meu caso também na faculdade. Eu não tinha um trabalho fixo, mas eu já estava trabalhando na internet. E aí, isso exige muita organização. Tinha viagem, tinha uns negócios no meio que eu tinha que me organizar com a faculdade. Bom, quando saiu o resultado do vestibular, eu tava lá em Cascavel, que é minha cidade natal, onde a minha família mora. Tava minha mãe, meu pai, meus irmãos, tava todo mundo. Tinha acabado de sair do banho, daí meu irmão falou, se eu fosse você, eu ia ver o resultado do vestibular. Eu fiquei, vixe... Daí na hora que eu abri, eu acho que foi uma explosão tão forte de sentimento que eu chorei de alegria pela primeira vez na vida. Foi uma explosão que até hoje eu não sei nem explicar assim, o que eu senti. E olhar pra cara da minha mãe emocionada e do meu pai emocionado, me abraçando, falando que, poxa, consegui passar na Federal do Paraná, que sempre foi o meu maior sonho da vida inteira, sabe? Eu acho que eu até hoje não senti nada parecido, essa questão de emoção, assim, tipo, misturou tudo, assim. Muito bom, aguarda a formatura. Nossa, eu acho que, meu Deus... Eu vou morrer. Sanar Residência Médica. Metodologia que empodera. Na minha época, eu fiz dois. Eu prestei o Enem pensando na UFAL, que é onde eu estudo hoje em dia, e eu também fiz a Uncisal, que é a Universidade Estadual de Ciências Médicas, aqui de Alagoas também. A do Enem não foi tão emocionante, porque geralmente quando sai primeiro a nota, e aí dependendo da nota, às vezes você tem uma noção se vai passar ou não. E eu lembro que a do Enem eu tava no Detran, indo tirar foto pra tirar carteira, e eu fiquei, óbvio, emocionadíssima e super feliz. Mas você já tinha uma ideia, vai tendo o SISU também, então você vai tendo uma noção se você tá dentro ou não. Mas pra um Cisal, eu lembro que no meu ano, quando saiu o resultado, saiu uma lista... Assim, Maceió não é muito grande. Então, quando você tá nos cursinhos, nas isoladas, você tem uma noção de quem geralmente tira umas notas maiores no simulado e, consequentemente, você tem uma noção de, pelo menos, algumas das pessoas que vão passar. E quando saiu a lista, foi uma lista muito estranha. Não tinha essas pessoas. E... no final das contas, a lista estava errada, então eu não passei nessa lista e também não tinha acertado muitas questões em matemática, eu lembro na época, então achei que eu não ia passar. Eu só lembro que depois, quando foi sair a lista de verdade,
Eu nem fui olhar, teve gente que foi atrás, tipo, na justiça, pra Eu lembro enfim. disso. Eu tava em Maceió. Eu lembro desse babado da lista errada da Uncisal, gente. Pois é, Foi uma horror. bagunça, foi uma bagunça. Não Porque fizeram- acredito que você tava nesse filmaram, babado. foram passar no jornal a galera que tinha passado e na verdade não tinha passado. E aí quando saiu essa nova lista eu nem fui olhar, porque eu não achava que ia passar. E aí do nada eu recebo uma mensagem de uma amiga minha, parabéns! Eu, o que foi? Ela, você passou, não precisa, não sei o quê. Eu, o quê? Aí a minha mãe aqui saiu gritando pela casa e foi mandar o WhatsApp, minha filha passou! Mas eu não esperava, pra um sinal, eu realmente não esperava. Gente, chocada que você tava nesse babado da Uncisal. Aí só se falava nisso em Maceió. Gente, vocês não vão acreditar, mas eu tava dormindo quando eu passei no vestibular. Sério, a minha mãe veio me acordar, filha, você passou. E a gente começou a chorar, pular de alegria. Foi uma sensação maravilhosa. Mas deixa eu explicar por que eu tava dormindo. O meu vestibular, ele é um pouco enrolado de divulgar a listão de aprovados. Então eles falam assim, vamos liberar essa semana. Mas não dão dia nem hora, então a pessoa, tipo, vai vivendo a vida esperando, né? E nesse dia, eu tava, tipo, num soninho depois do almoço. E a minha mãe veio me acordar assim, filha, você passou. Então, assim, gente, a sensação é incrível. É uma sensação, assim, que eu não sei nem explicar, mas sai aquele peso, assim, que a gente vestibulando sente, sabe? Ai, muito bom. Tava dormindo. Eu tava dormindo real, não é brincadeira. Ai, Mona, é uma história muito engraçada, muito, muito engraçada. Porque foi assim, quando eu passei no vestibular, eu tava trabalhando num hospital lá da minha cidade, de Chaporã. E aí, no dia do vestibular, tinha acabado de dar um plantão, que eu era recepcionista no hospital, fui fazer o vestibular. Aí, cheguei no vestibular, numa prova muito difícil, sabe? Muito concorrida. Cheguei em casa falando, mãe, não passei. A minha mãe, eu não acredito, Guilherme. Eu falei, mãe, foi muito difícil, muito difícil. Ela, não tem problema. Aí tá, voltei pra rotina, trabalhava, estudava. Aí, no dia 16 de julho, ia sair o resultado. Aí as meninas do hospital, Gui, você não vai olhar o resultado? Eu falei, não vou olhar o resultado. Gente, eu não vou passar. Pois bem, cheguei, acho que foi 5 horas, cheguei do serviço, fiquei lá no sofá, no Instagram, tal. Não vou olhar o resultado. Aí do nada me liga um DDD, falou, meu Deus, DDD 19, é de Araras. Aí atendi, falei, oi. Aí a moça, oi Guilherme, aqui é da Faculdade de São Leopoldo Mandica. Eu falei, tudo bom? Aí ela falou assim, é que você. Só que não foi que ela falou, é que você. Demorou 1 ano pra falar é que você, entendeu? Falei, tá ligando, falando, não vou ser aprovado. É que você foi aprovado. No que ela falou que eu fui aprovado, eu encracunhei no chão de chorava. Aí a moça, Guilherme, você tá aí? Eu falei, moça, peraí, só um minutinho que eu preciso me recompor. Se recompõe porque você tem documento pra mandar. Na mesma hora, eu voltei pro meu corpo e mandei os documentos. Só que eu acho que o mais gostoso que foi quando minha mãe chegou em casa. Que tava eu e meu irmão sentados na cozinha. E aí ela super preocupada. O que aconteceu, Guilherme? Sua avó tá bem? Eu falei, mãe, chorando. Mãe, é que eu fui aprovado. E a minha mãe, ela tinha acabado de chegar do serviço, cheia de sacola de compra. No que ela ouviu que eu tinha sido aprovado, ai, gente, a bichinha largou toda a sacola e começou a chorar. Aí chorou eu, chorou ela, chorou meu irmão. Eu falei, meu Deus. Então, tipo assim, foi uma libertação, sabe? O dia que eu passei no vestibular. Foi, assim, o segundo dia mais feliz da minha vida. Então, quando eu falo da minha reação de passar no vestibular, eu fico até emocionada pra falar, né? Então, assim, foi muito emocionante, eu chorei muito, minha família toda chorou. E enquanto eu não vi lá no sistema, assim, concluído com sucesso, documentos certinhos, eu não acreditei. É muito bom, né? É bom demais. Então, eu acho que passar no vestibular foi uma experiência surreal. Não tem como descrever qual é a sensação. Porque eu não passei na primeira chamada, que é a chamada regular normal. Eu passei quando foi na chamada de suplência. Então, 3 dias após o meu aniversário, eu estava lá estudando. Passei o dia todo estudando física, de 8 da manhã até 19 horas, mais ou menos. E eu estava morto, já cansado, não aguentava mais ver uma vírgula. E aí eu lembrei, cara, vai sair uma lista hoje, né? E aí eu olhei a lista. Quando eu abri a lista, passei direto, não vi o meu nome. Aí eu fechei, fui fazer outras coisas. Aí algo me disse, André, olha essa lista. Aí eu fui lá e olhei de novo. E de vez em procurar pelo nome mesmo, eu pesquisei o meu nome. Aí eu peguei e vi meu nome lá. Aí eu fiz, não sou eu não. Aí comecei a tremer, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sem reação, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu gritava, se eu pulava. Porque passa um filme na sua cabeça, né? Tudo que você passou aí, você faz, será que realmente eu consegui passar mesmo? Só que quando
Eu vi aquilo aí, eu vi, não, só posso ser eu então. Aí eu comecei a gritar dentro de casa, feito louco. Aí minha mãe veio correndo e perguntou: André, o que tá acontecendo? Você caiu, aconteceu algum acidente? E eu: não, mãe, eu passei. Aí pronto, começou a gritar dentro de casa. E assim, foi uma sensação inexplicável. Não tem como descrever. Só quem passou por isso sabe como é. Você não tem... A ficha não cai. Você só simplesmente curte, mas curte sem saber muito o que tá curtindo, só curte. Minha reação ao passar vestibular ainda é meio definida, porque eu não consegui comemorar, eu ainda estava em estado de choque, porque eu não esperava que aquilo estava acontecendo mesmo. Então eu passei e eu fiquei, ok, vou esperar me matricular para poder comemorar. Daí eu me matriculei e continuei sem comemorar. Então eu acredito que a minha reação ao passar no vestibular foi um estado de choque e eu acho que permanece até hoje. Não caiu a ficha até hoje, né? Até hoje eu penso, meu Deus, eu tô cursando medicina mesmo. Acho que quando eu me formar eu vou pensar, putz, eu cursei medicina mesmo. Então, quando eu passei no vestibular, eu entrei pelo SISU, né? Então foi aquela coisa de cada dia era uma nota diferente, cada dia oscilava. E cada dia era um aperto no peito diferente, porque você não sabia se ia dar realmente a nota, se a nota ia entrar no final das contas. Então quando fechou o SISU, que eu acordei, abri o computador pra ver se eu realmente tinha conseguido, e eu vi o meu nome lá, que eu tinha conseguido, eu não tive reação, assim, eu não consegui gritar, eu não consegui fazer nada, só começou assim, a escorrer as lágrimas. Aí eu saí do meu quarto, fui pra sala, e olhei assim pros meus pés, eu fiz, consegui. Aí todo mundo começou a chorar, e foi esse chororô generalizado. Eu fui falar com meus professores, aí mais chororô ainda, mas assim, foi basicamente chororô, né, a minha reação, eu não consegui gritar, não consegui, enfim, é uma coisa tão... assim, atípica, é tão... você não espera, né? Mesmo quando parece que vai dar certo, que eu fiquei em choque. Foi basicamente isso, fiquei em choque. Eu me senti muito feliz, aliviada. Eu lembro que eu tava no cursinho, eu tava iniciando o 2º ano de cursinho. Eu tava super chateada, porque eu achava que eu não era mais útil pra nada, que eu tava dando trabalho pros meus pais. Eu sou só uma mulher desempregada que tá comendo o dinheiro dos meus pais. E aí eu lembro que eu tinha passado no 2º ano de cursinho pra o turno da tarde. E eu tava de noite na aula de matemática. E aí eu lembro que minha amiga me ligando, eu tô na aula, não queria atender. Aí eu atendi, ela: amiga, você passou no vestibular? E aí ela me mandou o link, eu abri o link, olhei, eu falei, não acredito. Fiz a atualização várias vezes, meu nome tá aqui. E aí começou o barulho na aula de matemática, o professor silêncio. Eu falei, não vou fazer silêncio não, eu passei. E aí a colega do meu lado avisou pra ele, né, que eu tinha passado, e todo mundo parabenizou na sala, e eu fui embora. A única coisa que eu queria chegar era ficar em casa, assistir um filme e dormir, porque eu não tinha mais obrigação nenhuma com o cursinho. Foi uma sensação de alívio muito grande. Nossa, que louco. Eu ia sair, tipo assim, jogando tudo, sabe? Toma, fica com as minhas coisas, eu não quero mais nada disso. E eu tava muito feliz porque era matemática, né? Então matemática pra mim é que nem me matar. Horrível, odiava. E aí foi muito bom, foi uma sensação muito boa. Então, como eu estudo em Buenos Aires, né? Lá a gente não tem vestibular. A gente, na verdade, quando a gente tá aqui, a gente tem uma imagem muito distorcida do que é fazer medicina lá em Buenos Aires. Porque eu, antes de ir pra lá, eu ouvia muito o povo falando, mas só vai pra lá quem não passou aqui, lá é muito mais fácil, digamos que tem facilidade. E na verdade não é isso. Lá a gente tem um curso de ingresso, que a gente tem aulas de algumas matérias. Por exemplo, biologia celular, algumas faculdades têm matéria de física, matemática. E nessas matérias a gente faz provas e tem que ir aprovando nas provas. Depois que você aprova nelas, você tem que ter um promédio e daí você entra na faculdade. Então lá as públicas são um pouco mais complicadas, as particulares também têm esse curso de ingresso. Mas assim, então não é que você vai fazer a inscrição e entrar, você tem que fazer essa prova e aprovar. É mais acessível, digamos, do que aprovar aqui. Respondendo agora, né? Eu fiquei muito feliz porque eu senti que eu tava um passo mais próximo de realizar aquele sonho de ser médico. E por mais que, até na minha cabeça, eu pensei assim, nossa, será que eu tô fazendo certo de ir pra outro país? Será que eu não persisto um pouco mais aqui? Tento um pouco mais de vestibular, de cursinho e tal. A emoção, na verdade, em qualquer lugar que a gente tá, quando a gente começa a dar o primeiro passo, nossa, é uma felicidade inigualável. E eu sempre falei, gente, eu iria, tranquilo.
Eu recebo muito essa pergunta. Você faria medicina fora? Pra quem às vezes não tem oportunidade de pagar uma particular, ou tá com essa barreira dos vestibulares, às vezes tá tentando e não aprovando, e é mais uma possibilidade. Aí, foi muito engraçado, eu acho. Eu vendo agora, assim, porque foi uma mistura de emoções. Eu não passei de primeira, assim, na primeira chamada. Eu passei depois de algumas listas. E eu lembro que quando eu olhei meu nome lá na lista, né, eu fiquei feliz. Eu sou uma pessoa meio ansiosa, também fiquei, tipo, ansiosa porque eu ia sair de um momento, tipo, de uma fase da minha vida que eu tava fazendo cursinho, que tava estudando pra vestibular, e ia começar o curso de medicina, né, que é uma coisa, tipo, nova pra mim. Eu fiquei muito empolgada também, e foi um alívio, tipo, ufa, não vou ter que fazer cursinho de novo. É exatamente isso. Foi o que eu senti também. Alívio, medo, ansiedade, felicidade, tudo ao mesmo tempo. Nossa! Acho que foi a melhor sensação do mundo, assim. Eu não sei descrever o tamanho de tanta alegria, porque era um sonho. Acho que, assim, eu esperei tanto tempo por isso. Tanto tempo, escutei tantas vezes dizer que era impossível, que, desiste, você já tá com mais de 30, vai cuidar da tua família, tá trabalhando, você já tá no emprego estável, você não precisa disso. Mas eu queria tanto, que foi uma sensação assim de alívio, sabe? Como se eu tivesse tirado o peso do mundo das minhas costas, e que até hoje eu sinto essa mesma alegria, que foi do dia que eu recebi a notícia de que eu passei. Então, é maravilhosa, não tem preço não, um sonho realizado não tem preço, a melhor sensação do mundo. Até fico emocionada. É muito fofo as diferentes reações, é muito bom. Então, no meu caso, eu não fiz vestibular. Eu fui muito privilegiada em não precisar prestar vestibular, Enem e tal. Eu consegui entrar na universidade pela matrícula cortesia, que é entre um acordo entre as embaixadas, os diplomatas. Aí qualquer pessoa que está vinculada com a embaixada pode entrar nessas vagas aí. Aí você mudou pro Brasil? Eu tava mais ou menos... Logo depois que eu me formei lá no ensino médio, minha família falou, a gente vai morar no Brasil. E eu tava, oi, amada? Como assim? Aí foi logo depois a gente chegou e foi basicamente isso. Só que agora minha família foi para outro lugar e eu fiquei aqui sozinha. Então eu fiquei para terminar a faculdade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu não passei de primeira, eu não fui chamada assim que o listão saiu, né? Eu fiquei no remanejamento e fui no 3º remanejamento. E quando eu passei, eu tentei 4 anos de vestibular, passei literalmente na última tentativa. E eu já tava, meu Deus, eu preciso pensar num plano B, eu preciso pensar em outra alternativa, porque se o vestibular não der certo, eu vou ter pra onde ir, porque se minha mãe não puder pagar o cursinho, eu não podia esforçar tanto, exigir tanto, já que ela já vinha tanto tempo, mesmo ela me incentivando sempre. Então, o que foi que eu fiz? Tentei um concurso da polícia no ano anterior que usava a mesma nota do Enem. Eu disse, poxa, tô estudando pra medicina, vou botar aqui a mesma nota e se der certo, deu. Se der certo para as duas coisas, melhor ainda, né? E aí fui fazer o concurso enquanto tava esperando o resultado dos remanejamentos. E eu tava esgotadíssima, porque eu precisava de um teste físico, eu a vida toda sedentária. E aí, quando a minha turma, que era pra entrar na polícia, o pessoal entrou e eu continuei esperando o resultado do remanejamento. Quando saiu, nossa, eu não consigo nem descrever. Literalmente, eu só chorava, ajoelhada e agradecia a Deus. Muito obrigada, muito, muito obrigada. E foi uma sensação de realização, de conquista, quando você tá tanto tempo investindo numa coisa que você nem imagina mais como deve ser alcançar aquele objetivo. E quando você consegue, sério, a sensação de realização, a descarga de hormônios de bem-estar sobre mim não foi quantificada nesse dia. Foi muito, muito bom, sério. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. No top 3 dos dias mais felizes da minha vida, com certeza. Nossa, eu amo ouvir as histórias de reação ao vestibular. Eu acho que é o que eu mais amo ouvir, porque é sempre muito bom. Detalhe, eu não tava nem na expectativa. Quem descobriu foi a minha melhor amiga.
Aí, na época, faltavam 3, tipo, foram chamando, né, nos remanejamentos, e eu larguei de mão, assim, não vou ficar morrendo por conta disso, se for pra ser, vai ser. E aí, faltavam 3 pessoas pra serem chamadas, e nesse dia era um dia de matrícula. Aí, minha amiga fez... Amiga, hoje é o dia da matrícula. Tipo, tá, já disseram que ninguém ia cancelar, então tudo bem, né? E, coincidentemente, no dia da matrícula, 2 pessoas que estavam na minha frente foram remanejadas nas suas cidades natais, e uma pessoa desistiu, disse que ia tentar mais um ano, e era exatamente a quantidade de pessoas que necessitavam sair pra minha vez. Quando eu cheguei em casa, tinha 500 mensagens no WhatsApp. Não, aconteceu alguma coisa, minha mãe morreu, o que foi que aconteceu? Quando eu olhei, você foi aprovada. Não, minha gente, não, a ficha demorou pra cair, mas também quando caiu... A minha sensação, eu acho que diferentemente da maioria das pessoas, foi de alívio, porque, velho, eu desisti de odontologia pra tentar medicina, então foi uma decisão muito difícil. Na minha família foi difícil disso ser aceito, apesar de que meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, meus irmãos também, mas assim, a família, o entorno, não gostou muito da ideia não, e eu sofro muito a influência deles, sofro no sentido positivo, né? Tenho essa influência dessas pessoas, e aí foi uma decisão muito difícil, uma escolha complicada, porque todo mundo achava, velho, você vai desistir de uma coisa que você já tem, e é muito complicado. A medicina não é, assim, era aquela coisa mesmo de achar que era impossível, porque a gente vem de uma origem, pelo menos a minha família, de uma origem humilde mesmo. Até hoje os meus pais moram na zona rural, eles são lavradores, as condições melhoraram um pouco, mas naquela época foi uma decisão complicada, e aí quando eu recebi o primeiro resultado, foi assim, um peso que se tirou das costas. Minha mãe estava tomando remédio para dormir, porque ela estava mais nervosa que eu, fazendo as coisas, então, tipo, foi bem assim, tirar o peso das costas mesmo. Eu lembro dessa sensação quando saiu o resultado, eu sabia que eu ia passar, modéstia à parte, eu sabia, porque eu tinha ido muito bem nas provas, eu tinha corrigido. Eu só tava esperando a confirmação. E aí eu lembro que o legal é que a primeira faculdade que eu passei foi a UFSC, onde eu fazia odonto, né? E lá a lista sai ao vivo. Então primeiro sai o resultado nas listas, nos pallets lá, né? E depois é que sai na internet. Eu não tava na cidade, eu tava na minha cidade no interior, eu não tava em Feira de Santana. Então eu fiquei esperando assim, e eu recebi a foto dos amigos, a foto toda borrada. Isso foi em 2015, então já tem 5 anos. A galera mandou a foto, aí o celular não era que nem hoje não, gente. Acho que o iPhone, sei lá, tava no 5, 6. A foto tava meio borrada porque era cheio de gente, os cursinhos iam lá ver. E aí quando eu vi aquele nome ali, eu disse, o meu nome mesmo, olhei assim, meu número de inscrição. Poxa, foi um alívio, assim, sem sombra de dúvidas.